Oi, pessoal, tudo bem? Na aula passada de matemática financeira, a gente falou um pouquinho sobre capitalização simples. E na aula de hoje, a gente vai falar sobre capitalização composta. Então, a gente estudou os juros simples e agora a gente vai estudar os juros compostos, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ó. O regime de capitalização composta, de juro composto, né, vai acontecer quando os juros de cada período vai ser adicionado ao capital inicial, tá? Já lá no juros simples, a gente só calculava os juros do capital inicial. E agora a gente vai calcular os juros a cada período e vamos adicionar ele ao capital que a gente já tinha, tá? E isso vai dar origem ao capital do próximo período, tá? Que é o regime que a gente utiliza hoje em dia para tudo, tá, pessoal? A gente já utilizava lá o regime simples quando era pouquinho tempo. Aqui no regime composto é o que a gente mais utiliza, não tem jeito, tá bom? Então, se a gente está fazendo a correção da poupança, se a gente está fazendo um empréstimo, se a gente está fazendo financiamento, basicamente a gente está utilizando aqui os juros compostos, tá bom? Então, vamos lá. Os juros que são gerados nesses períodos intermediários vão gerar novos juros. Então, a taxa de juros vai ser sempre sobre o valor atualizado, né? Vai ser sempre o capital mais aqueles juros no final do período, tá bom? Então, como é que a gente calcula aí os juros compostos? A gente vai calcular por essa fórmula aqui, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais taxa de juros elevado ao período. A gente já conhece essas letras porque a gente estava trabalhando com elas na fórmula ali de juros simples. Então, o que é que a gente tem, né? Montante é igual a capital vezes 1 mais taxa de juros elevado a n, que é o número de períodos, tá? E para a gente calcular os juros é igual ao montante menos o capital, né, pessoal? Então, aqui, para calcular o montante, a gente tem que capital vezes 1 mais taxa de juros elevado ao período. E para a gente calcular os juros, a gente pega o montante menos o capital, tá? E se a gente já conhece a fórmula do montante, que é C vezes 1 mais I elevado a N, então a gente pode colocar esse C em evidência. E a fórmula vai ficar como? Juros é igual a C vezes 1 mais taxa de juros elevado ao número de períodos menos 1. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui para calcular juros e essa fórmula aqui para calcular montante, tá bom, pessoal? Vamos lá, ó. O prazo, que é o N, e a taxa de juros, que é o I, sempre tem que estar na mesma unidade de tempo, tá bom, pessoal? Então, se a taxa de juros está em meses, o nosso período tem que estar em meses. Se a taxa de juros está em dias, nosso período tem que estar em dias. Se for em ano, tem que estar em ano, tá? Os dois tem que estar igual, tá? Então, a gente sempre vai fazer a conversão do prazo e nunca da taxa, tá bom, pessoal? Ou seja, se a taxa está em ano e o prazo está em meses, a gente converte o prazo de meses para ano, tá? Nunca a gente vai pegar lá a taxa e vai transformar em mês, tá? A taxa você deixa do jeitinho que ela tá. Se tiver em ano, a gente transforma o prazo em ano. Se tiver em dia, a gente transforma o prazo em dia para combinar, tá bom, pessoal? Tudo ficar na mesma unidade de tempo, fechou? Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos bem básicos aí de juros compostos, que eu sei que é o que vocês gostam de ver exemplos, tá, pessoal? Então, vamos lá, ó. Exemplo 1. Qual o valor do montante? Ó, montante, a gente vai usar a primeira fórmula, tá? Montante é igual capital vezes 1 mais taxa de juros elevado ao período. Então, ó, qual é o valor do montante que a gente obtém de um capital de 100 mil aplicado a uma taxa de 6% ao ano durante 15 anos? Tá bom, pessoal? Quando a gente lê essa questão, a gente, antes de se desesperar, a gente tem que pegar, ver o que essa questão tá dizendo. Vamos extrair. O que a gente extrai dela? Ó, quem é o capital? O capital é o C, né? Então, eu vou lá e anoto. C é igual a 100 mil. Beleza? A taxa de juros é o I, né? É o I. Quem é o I? 6% ao ano. 6% é 6 dividido por 100, que vai dar 0,06. Então, eu vou lá e coloco. I é igual a 0,06 ao ano. Para não precisar escrever, você põe A.A, tá? Que já quer dizer ao ano. E o meu prazo, meu N, é de 15 anos. N é igual a 15 anos, tá? Aí eu olho,
Taxa de juros está em ano, o prazo está em anos, posso continuar tranquilamente. Então, se eu já anotei lá, eu anotei a fórmula, eu anotei meus dados, então é só substituição de fórmula. C é 100 mil, né, que é o capital, vezes 1 mais 0,06, que é a taxa de juros, tudo isso elevado a 15, que é o meu prazo. Então, pessoal, eu venho aqui na calculadora do meu celular, né, e vou montar essa conta. A mesma conta que tá aqui, tá? Essa mesma conta aqui eu vou montar na calculadora do meu celular. Como? Vamos lá, ó. 100 mil, né? Vamos lá, ó. Não, aqui nem precisa, ó. Vezes, né? Vezes. Aí eu venho aqui, puxo aqui, né? E vou procurar o parêntese. Onde é que tá o parêntese? Aqui, ó. Tá aqui, né? Vezes, né? 1 mais, ó. 1 mais 0,06, né? Vou puxar aqui, vou fechar meu parêntese. Tudo isso é elevado a 15. Como é que eu faço elevado? Como é que eu faço potência na calculadora? Ó, tá vendo esse chapeuzinho aqui? Tá? Esse chapeuzinho, ele vai ser o elevado. Elevado a 15. Ó, pessoal, 239.655,82 vai ser o valor do montante. Ó, é o mesmo valor que tá aqui, tá? Eu coloquei tudo direto na calculadora, gente. A calculadora tá aqui só para melhorar, para facilitar a nossa vida, tá bom, pessoal? Então, eu já vim aqui, já coloquei direto, me deu a resposta aí do exemplo 1. Vamos lá para o exemplo 2, ó. Qual é o valor do capital que é aplicado durante 5 anos a uma taxa de 9% ao ano, produzir um montante de R$ 69.238,08. De novo, professora. Li o exemplo, agora eu vou colocar os dados da questão separados. Então, ó, vamos lá. Valor do capital. Então, eu estou procurando o C, né? Quem é C? C quer dizer o capital. Então, eu não tenho quem é C. C é quem eu estou procurando. Então, eu vou lá no C e coloco uma interrogação. Lembrando, se eu estou procurando quem é C, então eu não tenho o valor dele. Ele vai continuar lá com a letra C, tá? Então, eu não coloco nenhum número no lugar do C, tá bom? Porque eu estou procurando ele. É ele que no final a gente vai achar. Então, vamos lá. Aplicado durante 5 anos. Quem é 5 anos? É o meu prazo. Meu N vai ser igual a 5 anos. A taxa de juros é de 9% ao ano. 9 dividido por 100 dá 0,09. Então, meu I é igual a 0,09 AA ao ano. Então, ó, taxa de juros está em ano, prazo está em ano, tá tranquilo. E o meu montante vai ser de 69.238,08. Então, meu M vai ser 69.238,08. Então, ó, eu olho para minha questão. Eu tenho M, eu tenho I, eu tenho N. Só tá faltando eu descobrir quem é o C. Então, eu vou lá no lugar do M, que é o montante. Eu vou colocar 69.238,08. Não tirei de lugar nenhum, a questão que me falou. É igual ao capital, estou procurando, não sei quem é, vezes 1 mais. Quem é a taxa de juros? 0,09. Tudo isso elevado ao prazo, que é 5, tá bom, pessoal? Então, ó, veja que nessa questão eu não posso fazer direto, porque aqui, ó, o C, ele tá multiplicando esse número. Então, primeiro eu vou ter que descobrir quem é, né? 1, ó, vamos lá, ó. 1, abre o parêntese, né? 1 mais 0,09, fecha o parêntese, né? Aqui que eu acho o meu parêntese, né? Eu puxo aqui, né? 1 mais 0,09. Elevado, lembra o elevado? É o chapeuzinho. Elevado a quanto? A 5, né? Vai dar, ó, 1,5386, tá? Desse número grandão, mas não precisa pegar ele todo. Então,
esse 1,5386 ele está multiplicando. Se eu quero deixar o C ali sozinho para descobrir quem é o meu capital, então eu passo ele como dividindo, tá, pessoal? Então eu vou ter, ó, 69.238,08, que era o meu montante, dividido pelo meu parênteses ali que eu calculei, né? Que é 1,5386. Isso vai me dar um valor, ó, de 45 mil, tá? Vai ser o valor do meu capital inicial. Tá bom, pessoal? Então, a resposta do meu problema vai ser C igual a 45 mil. Tá bom, pessoal? Lembrando que para fazer esses exemplos, a gente primeiro tem que separar o que é cada coisa e depois aplicar na fórmula. Antes de se desesperar, antes de procurar saber como é que você vai fazer a matemática da coisa, você saiba quem é quem. Porque senão nem a fórmula a gente consegue montar, tá? Depois de montada a fórmula, depois que você separa as coisas dentro da fórmula, fica mais fácil, tá bom, pessoal? Então, vamos lá, ó. Um exemplo. Exemplo 3. Um capital de 410 mil foi aplicado durante 4 anos a uma taxa anual de juros e gerou um montante de 645.142,94. Determine essa taxa anual de juros. Ó, vamos lá. Eu tenho o quê? Capital, que é C, né? Vai ser 410 mil, tá? O meu prazo, que é o meu N, é de 4 anos. Então, ó, capital vai ser de 410 mil e o prazo N vai ser de 4 anos. O montante, que é o M, vai ser de 645.142,94. Então, ó, eu tenho C, eu tenho M e eu tenho N. Só tá faltando I, que é o quê? Minha taxa de juros, tá, pessoal? Então, ó, o montante, a gente coloca aqui 645.142, né, ponto 94, que é o valor do montante, é igual a 410 mil, que é o capital, vezes 1 mais I. Quem é o I? O I a gente não sabe quem é, a gente está procurando. Tudo isso elevado a 4, tá, pessoal? Então, o que é que a gente faz numa equação, normalmente? A gente vai deixar a letra separada e tudo que tem número vai para o outro lado, tá? Então, esse 410 mil que está aqui multiplicando, ele vai passar para o outro lado dividindo, né, pessoal? Regra básica da nossa equação. Então, 645 mil, né? 142,94 dividido por 410 mil, né? Vai me dar 1,5735,194, tá, pessoal? Esse vai ser o valor dessa divisão aqui. Tá, e como é que eu faço para tirar esse elevado a 4 daqui do meu parêntese, tá? É muito fácil, tá, pessoal? Qual é a operação que é contrária da potência? Ó, se o contrário da multiplicação é a divisão, se o contrário da soma é a adição, o contrário da potência é a raiz, né? Nesse caso, não vai ser raiz quadrada, vai ser raiz quarta, ó, pessoal, porque a gente tá aqui elevado a 4, né? Então, se tá elevado a 4, a gente vai fazer uma raiz quarta, né? A gente coloca a raiz dos dois lados, coloca desse lado e coloca desse. Quando a gente colocar desse lado, vai sumir com 4 e coloca a raiz quarta desse lado pra gente descobrir. Professora, como é que faz raiz quarta aqui? A gente vai pegar aqui, ó, aqui o 4, né? Vamos lá. Ó, 4. Primeiro coloco 4, porque a gente tá fazendo a raiz quarta. Coloca o símbolo da raiz, né? Que tá aqui, que a gente puxou aqui igualzinho, a gente puxou pra descobrir a potência. A potência aqui embaixo, o chapeuzinho, e a raiz é em cima, né? Raiz quarta de 1,5735,194, tá? Vai ser a raiz aqui dele. Raiz. Pronto. Vai dar 1,12. Vai ser a resposta. Então, a taxa de juros, que é o I que a gente está procurando,
é igual a 1,12 menos o 1, né? Porque se o I tem que ficar em evidência, então vai ser 1,12 menos o 1. Então, o I, que é a nossa taxa de juros, é igual a 0,12, né? E 0,12 é a mesma coisa que 12% ao ano. Tá bom, pessoal? Então, esses exemplos assim, que a gente for utilizar a raiz, se você não tiver o celular, se você estiver fazendo conta na calculadora, é bom que você use uma calculadora científica, tá? Se no seu celular não fizer esse tipo de conta, tá bom? Mas sempre faz, tá? E outro exemplo também que a gente viu. A gente já viu exemplo para achar montante, a gente viu exemplo para achar capital, a gente viu exemplo para achar taxa de juros. Se vocês acharam para achar taxa de juros difícil, que é tirar a raiz da quarta, tá? Se vocês acharam complicado, imagine essa belezinha rara aqui, que é pra gente achar o prazo, tá? O prazo é o N, né? E o N, ele está elevado, né? Ele é uma potência, então ele vai estar aqui elevado, né? Se você, na questão, ele diz, ó, um capital de 20 mil foi aplicado durante certo número de anos, que a gente não sabe qual é, a uma taxa de 9% ao ano e produziu um montante de 51.608,52. Por quantos anos esse capital esteve aplicado? Então, vamos lá. Montante a gente tem, que é aqui, 51.608,52. Capital a gente tem, que é 20 mil. Taxa de juros a gente tem, que é 9% ao ano. 9 dividido por 100 dá 0,09. E esse bonito aqui desse N a gente não tem. O que é que nós vamos fazer? Vamos lá. Ó, a gente monta a conta, né? 51.608,52 é igual a 20 mil vezes 1 mais 0,09 elevado a N. Esse 20 mil que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, né? E aqui a gente faz, ó, 1 mais 0,09 é igual a 1,09, né? E 51.608,52 dividido por 20 mil, a gente sabe que vai dar 2,580426. Vai dar esse número aqui, tá? Então, para a gente resolver essa operação, tá? Para a gente tirar esse N daqui, a gente tem que aplicar o logaritmo. Tem que fazer um logaritmo do lado da equação, desse lado, e logaritmo desse outro lado. Aí, essa hora que filho chora e mãe não vê, nessa hora que todo mundo se desespera. Ah, professora, eu nem sei o que é logaritmo, eu não consigo fazer o logaritmo. Não se desespere, meu filho, não chore, seque suas lágrimas. Por quê, meu filho? Ó, o que a calculadora não faz nessa vida, né, gente? Olha ele aqui, ó. Tá cá em cima, ó. Cá em cima não, tá de junto da raiz, ó. Logaritmo. Não precisa se desesperar. Não precisa chorar. Ele tá aqui na calculadora. Você acha fácil. Então, a gente escreve assim, ó. Só precisa escrever. Log de 1,09 vezes o N, tá? Porque ele tava como potência, agora a gente pode deixar ele sozinho, tá? É igual a log de 2,58, 0,0426, tá? Novamente, como é que a gente faz? A gente vai aqui, ó, clica em log, tá? E agora a gente vai colocar o número, né? Que é 2,580426, tá? Só é clicar no log e escrever o número, 2,580426, tá? Que é esse número aqui. E aí, ele vai dar a resposta, 0,41.169.1409, tá? Vai ser essa aqui a resposta. A gente quer descobrir quem é N, né? E junto do N tem o quê? Log de 1,9 multiplicando. Então, esse log de 1,9 tem que passar dividindo, 1,09, desculpa, tem que passar dividindo para a gente deixar esse N sozinho, né? Então, vamos descobrir quem é log de 1,09. De novo, a gente vem aqui, né? Aqui tem a raiz, aqui tem o log, né? A gente clica em log e vai digitar 1,09, tá? Vai dar esse número aqui, 0,03742, né? 6497. Então, a gente só faz efetuar a divisão, né? 0,411691. 409 dividido por 0,037426.497,
que vai nos dar um prazo de 11 anos. Se você efetuar essa sua conta na calculadora, vai dar 10,99, tá? Que a gente pode aproximar para 11 anos, tá bom, pessoal? Não se preocupe, vou colocar mais alguns vídeos, uma lista de exercícios pra gente treinar, tá? Pra fazer essas contas. Na prova não vai precisar fazer essas contas complicadas, mas a gente tem que aprender, né, pessoal? Tem que saber. Porque na vida não vai ser uma prova do curso, né? Na vida vão aparecer coisas bem mais difíceis pra gente, a gente tem que saber se virar. Então, vamos lá. Desconto composto. Descontos, a mudança que tem do desconto simples para o desconto composto é só o regime de capitalização, né? Que lá era juros simples e aqui é juros compostos. Então, a gente vai ter desconto comercial e vai ter desconto racional do mesmo jeito, tá? O desconto comercial, que a gente chama de DC, né? Vai ser uma taxa de desconto sobre o valor da dívida, que é M. E a gente vai calcular sobre o valor da dívida no dia do vencimento. Então, ó, a conta do vencimento vai ser como? O valor da dívida, né, vezes 1 menos taxa de juros elevada a N, que é o período, tá? Nesse caso, o período vai ser o tempo que falta para vencer a dívida, tá? Então, para a gente calcular o desconto comercial, a gente vai pegar o valor nominal menos essa fórmula aqui, né, que é o valor do desconto, né? Então, como é que a gente vai usar a fórmula do desconto composto? M vezes 1 menos a taxa de juros elevada a E. Tá bom, pessoal? Vai ser essa fórmula que a gente vai utilizar aqui para calcular desconto comercial composto. E aqui é para a gente calcular o valor do desconto, tá bom? Então, vamos ver aqui esses exemplos. Ó, calcule o valor atual de um título de 12 mil que foi descontado 9 meses antes do seu vencimento a uma taxa de desconto comercial composto de 2,5% ao mês. E essa taxa é capitalizável mensalmente. Então, ó, o valor do desconto, tá, vai ser igual a M, que é o valor atual do título, que é de 12 mil, vezes 1 menos a taxa de juros, tá, que é de 2,5% ao mês, tá? Elevado a N, que é 9 meses que falta para a dívida vencer. Então, quem é 2,5%? É 2,5 dividido por 100, que vai dar 0,025, tá bom? Então, fazendo essa conta aqui na calculadora, né? A gente pode aqui, ó, 12 mil. Opa, cadê? Volta aqui, 12 mil, tá? Vezes, aí a gente abre parêntese, né? Abre parêntese. 1 menos 0,025. Fecha o parêntese, né? E eleva a 9 meses, tá? Então, a gente vai ter um total aí de desconto de 9.554,83, tá bom? Desculpa, valor do desconto não, valor atual da dívida, tá? E pra gente calcular o desconto comercial, a gente vai usar aquela fórmula, né? DC igual a M vezes 1 menos a taxa de juros elevado a N, que é o período, tá? Então, ó, o desconto comercial de um título que ele é de 8 mil. Então, meu M vai ser 8 mil. Ele foi descontado 1 ano antes, então meu prazo é de 1 ano, tá? E a taxa de desconto, ou seja, meu I, é de 3% ao bimestre. Epa, epa, epa! Minha taxa tá em bimestre e meu prazo tá em anos. O que eu vou fazer? Eu vou pegar minha taxa e colocar para anos? Jamais. Nunca. Não faça isso que você enfia uma faca no meu coração. Se a taxa tá em bimestre, a gente vai transformar esse 1 ano em bimestre, né? Então, o que é bimestre? Bimestre é 2 meses. Quantos meses tem um ano? 12. 12 dividido por 2 dá 6. Então, em um ano, a gente tem 6 bimestres. Então, esse vai ser o nosso novo prazo, tá? O prazo estava em ano e a taxa em bimestre. Então, a gente combina, né? Pega o ano e transforma em bimestre, tá bom? Então, a gente vai elevar aqui a 6, né? 8 mil é o valor da dívida, 0,03 é a taxa e 6 vai ser o meu prazo, tá? Então, como é que eu faço essa conta na calculadora? 8 mil, que é o valor da dívida, né? Vezes. Aqui a gente não tem o
colchete, mas a gente pode colocar o parêntese também, tá? Que vai fazer o mesmo efeito, tá? 8.000 vezes 1 menos, tá? 1 menos. Aí a gente abre o parêntese de novo, tá? 1 menos, abre o parêntese de novo. 1 menos 0,03, tá? Fecha o parêntese e eleva a 6, tá? Que é o número de bimestres, tá? Que vai dar já o valor total, ó. 1.336,22, tá, pessoal? Esse aqui a gente já fez a conta direto aqui na calculadora, tá bom? Se você não quiser fazer direto, você quiser só fazer essa parte do parêntese, aí você faz 1 menos, tá? Abre o parêntese e faz 1 menos 0,03, fecha o parêntese de novo, eleva, tá? A 6. Aí vai te dar esse número aqui, 0,16, tá? Aí você só faz multiplicar, né? Pega esse valor, né? E multiplica por 8.000, que vai dar o mesmo valor aqui, ó. 1.336,22, tá bom, pessoal? Aqui no exemplo 3, é para a gente calcular a taxa do desconto comercial composto de um título que é de 38.432,20, tá? Que é o valor do título aqui. Descontado 8 meses antes do vencimento, então meu N vai ser 8. E o valor que ele recebeu foi de 34.334,60. Então, a gente tem o valor aqui, o valor líquido, a gente tem o valor atual, tá? E a gente tem o prazo. A gente está procurando a taxa de juros. Então, a gente vai substituir, né? VC por 34.334,60. Meu M é 38.432,20. Tudo isso vezes 1 menos I elevado a 8. Tá bom, pessoal? Do mesmo jeito que a gente fez aquela conta. 1 menos I elevado a 8 a gente deixa em evidência, tá? E esse 38.000 que estava multiplicando passa dividindo, tá? Então, a gente vai fazer essa divisão, que vai dar 0,8933, tá? E pra gente eliminar esse 8, a gente vai fazer a raiz, né? Raiz oitava desse número, tá? Que vai dar 0,986006, tá? Então, o menos I é igual a raiz oitava desse número aqui, que vai dar 0,98. A gente quer descobrir quem é quem? Quem é o I, né? Então, a gente faz isso menos 1, que vai dar o quê? Vai dar 0,013994, né? Ou 1,3994% ao mês, tá? Lembra que a nossa taxa tá aqui ao mês, tá? Porque a gente tá com prazo de meses também, tá bom, pessoal? Então, para descobrir taxa de juros, lembra que a gente tem que fazer a raiz, tá bom? Porque sempre vai ter essa potência aqui em cima. E o desconto racional composto, tá? Vai ser o DR. A gente sempre calcula sobre o valor do título, que é o VR, tá? Então, na aula passada, a gente viu que o VR é igual a M dividido por 1 mais I elevado a N. E que a fórmula do desconto racional é o valor menos o valor atual, né? O valor do desconto. O valor total, né? Menos o valor atual. Então, vamos lá. O DR vai ser o M em evidência vezes 1 menos 1 dividido por 1 mais I elevado a N, tá? Vai ser essa fórmula que a gente vai usar para calcular o desconto racional, tá bom? Então, vamos ver esse exemplo aqui, ó. Suponha que a gente está devendo um título no valor de 47.800 e ele só vai vencer daqui a 4 meses. Só que eu quero quitar ele hoje, tá? Então, a taxa de desconto vai ser de 2,8% ao mês, tá? Qual o valor do desconto que eu vou receber e quanto é que eu tenho que pagar? Primeiro, para a gente achar o valor do desconto, a gente vai calcular o VR, né? Então, ó, o valor atual é igual, o valor da dívida é igual ao valor atual vezes 1 menos a taxa de juros elevada a N. O valor da dívida é de 47.800. O valor atual, que é o VR, é o que a gente está procurando. A taxa de juros é de 2,8% ao mês, que é 0,028. Tudo isso elevado ao prazo, que é de 4 meses, tá?
Então, ó, a gente pega isso tudo aqui, né? Faz aqui na nossa calculadora, ó. 1 mais, né? 0,028 elevado a 4, tá? Que vai dar 1,1167, né? Vai dar esse número aqui. Como esse número está multiplicando, né? Ele vai passar para o outro lado da equação como? Dividindo, né? Então, a gente vai dividir 47.800 por 1,116793. Isso vai dar um valor corrigido, né? De 42.801,15, tá? Esse vai ser o valor atual. Para eu saber o valor do desconto, né? Para eu saber o valor do desconto, eu vou pegar o valor da dívida, que é de 47.800, menos o valor dela hoje, que é de 42.801,15, tá? Isso vai me dar um desconto de R$ 4.998,85, tá bom, pessoal? Então, basicamente, essas questões de desconto é isso. A gente acha o valor do desconto, aí faz menos o valor da dívida, ou a gente acha o valor atual, né, que é dessa dívida, aí pega o valor dela menos o valor atual e a gente tem o valor do desconto, tá? Essa é a fórmula básica aí do desconto racional, tá bom? Como atividade da nossa aula de hoje, o que é capitalização composta, o que é desconto composto, tá? Eu repeti a questão 2 vezes, mas não que é desconto composto, né? Simples e o que é racional, né, gente? Não coloquei aqui, mas vocês sabem. E 2 atividades para praticar, né? Aqui é pra gente achar a taxa de juros e aqui é pra gente montar o quê? O capital, que é pra gente achar o capital. A segunda é pra achar o capital, a primeira é pra achar a taxa de juros. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da nossa aula de hoje. Até a próxima aula, que não tem conta, não se desespere.